Vamos falar sobre um estilo que é bem antigo, tem idade para ser nossos avós, nossos bisavós, mas não sai de moda. Eu estou falando do design escandinavo. Aqui nesse vídeo você vai descobrir quais são as principais características do design escandinavo, de onde afinal vem esse nome, essa definição, qual foi o contexto histórico, social onde ele se desenvolveu e também quais são os principais designers e as principais criações que caracterizam o design escandinavo. Eu sou o professor Juliano Coimbra e seja muito bem-vindo ao Arquiteto de Humanas. Já deixa aquele like para dar aquela motivada no vídeo e também compartilha ele com outras pessoas que você acha que tem um interesse nesse assunto. Pois muito bem, afinal de contas, qual é a cara do design escandinavo? Eu não vou usar palavras minhas, vou usar aqui a definição do Dicionário de Artes Decorativas e Decoração de Interiores, que no verbete Escandinávia diz assim, ó: o estilo escandinavo é despojado, funcional, apresenta linhas sóbrias e não traz ornamentação aplicada. Nele tudo parece feito para o corpo humano e seus gestos. Os ângulos são atenuados, sem arestas vivas. As cadeiras evocam a silhueta de um corpo sentado com braços meio estendidos, enquanto o encosto acentua a curva dos rins e o assento é arredondado sob os joelhos. Se a gente tivesse que definir bem sucintamente as principais características que definem o estilo, nós podemos resumir em 4 principais. O minimalismo e funcionalidade, porque não é um móvel que traz ornamentos aplicados e é um móvel muito voltado para as preocupações ergonômicas do uso que a pessoa vai ter, seja sentando em uma cadeira, ou seja, usando um armário e se relacionando com as alturas, com as formas de uso daquele móvel. As formas orgânicas, a gente não vê cantos vivos, a gente não vê arestas, né, 90 graus ortogonais, mas a gente vê muitas curvas e curvas suaves, também pensando nessa interação homem-objeto. Materiais naturais, claro que nós temos, por exemplo, chapas como compensado, mas a gente tem muito uso da madeira natural e a madeira em o seu estado mais puro possível, mesmo quando elas são tingidas ou envernizadas, são com tonalidades bem discretas que tentam preservar ao máximo os veios da madeira e a tonalidade mais próxima do original dela. E por fim, cores e paletas neutras. Não temos cores saturadas, aquele vermelhão, aquele azulão, não, a gente tem tons de branco, cinza, bege, marrons, tons pastéis, uma paleta de cores bem equilibrada, bem suave também, que evoca paz, conforto, serenidade. Pois bem, vamos falar então um pouco do contexto histórico e social. Afinal, por que design escandinavo? A Escandinávia é aquela região norte da Europa que compreende a Dinamarca e também os países da Noruega, Suécia, Finlândia e também a Islândia, que é aquela ilhazinha mais ao norte, né? Os povos que habitam essa região, né, os povos nórdicos, são os descendentes dos vikings lá da Idade Média. No início do século XX, enquanto a Europa começava a discutir a ideia de uma arquitetura, de um design moderno, os países nórdicos tiveram a sua própria apropriação dessa discussão e criaram a sua vertente específica com base nas suas características locais. Em vez de, por exemplo, aquele design moderno no estilo que a Bauhaus pensava, que era focado na tecnologia de ponta, na inovação dos materiais, como o aço tubular, que a gente já viu em vídeo aqui na nossa playlist, né? O design dos povos escandinavos, que não eram povos muito industrializados, que não estavam no centro da revolução tecnológica como Inglaterra ou Alemanha, eles pensaram em: vamos fazer a nossa versão de moderno, nós também vamos ser modernos. Nós não vamos ficar atrelados aos estilos do passado, porém no nosso design nós não vamos descartar de um todo o trabalho artesanal, a nossa tradição com a madeira, as nossas madeiras locais. Então ali começou a se criar uma visão de produção industrial casada com a produção artesanal de alta qualidade e que não necessariamente fosse representar um alto custo, mas pelo contrário, que pudesse ser comercializado e atender ao máximo de pessoas na ideia de um design democrático. Então basicamente esse é o pano de fundo que permitiu a criação
desse tipo de design moderno muito específico naqueles países, que acabou se chamando design escandinavo. Isso também tem tudo a ver com o contexto socioeconômico desses países, que são muito conhecidos, né, pelo seu estado de bem-estar social, ou seja, eles têm muitos serviços públicos disponíveis para a população, pagam muitos impostos também, né, mas tem retorno social sobre isso. Então a preocupação com a melhor qualidade de vida para a maior parte da população, a ideia de não ter uma classe de privilegiados, mas ter o máximo de distribuição de renda. Então o design democrático tá dentro aí desse escopo do design escandinavo. Então, em resumo, gente, pensou em design escandinavo? Pense que é um design moderno, porém que não abre mão da tradição, como a gente vai ver agora nos exemplos que eu vou trazer aqui de principais nomes e criações do design escandinavo. Pois vamos começar com talvez o principal arquiteto dos países nórdicos, que é o finlandês Alvar Aalto. Em termos de arquitetura, dispensa apresentações, a obra do Alvar Aalto é extremamente conhecida, todo mundo que estuda arquitetura ou história da arquitetura já viu alguma coisa dele, ele tem traços bem peculiares mesmo, que tu bate o olho e tu vê esse prédio do Alvar Aalto. E particularmente é um dos meus arquitetos modernos favoritos, eu sou fissurado pela obra dele. E ele não ficou só na arquitetura, mas também no mobiliário, no design de interiores, ele não estava sozinho. Aí nós temos que dar crédito também à sua primeira esposa, a Aino Aalto, que foi a sócia dele em todas as criações de mobiliário e na empresa que eles criaram, uma fabricante e vendedora de móveis, que foi a Artek, que existe até hoje, tem sede lá em Helsinki, capital da Finlândia, e uma empresa então com mais de 85 anos de existência. E foi ali na Artek que eles desenvolveram protótipos muito criativos e explorando principalmente a chapa de compensado moldado. Então as criações deles tinham muito essas curvas suaves feitas com o compensado sendo moldado. Como exemplos a gente tem o modelo 31, que foi a primeira experimentação do casal em usar o compensado em uma estrutura de balanço. Então a gente vê aquela estrutura em U, que é o pezinho da cadeira, mas também já sobe e vira o braço e a pessoa está sentada sem pernas de trás e tudo isso numa mesma chapa sendo dobrada. A cadeira Paimo é outra cadeira bem famosa também, né? E ali a gente tem mais um pouco dessa unidade do mesmo material sendo trabalhado, ora nos braços, ora no assento, que também é a mesma chapa do encosto, que explora o material mais fininho possível, ou seja, um acabamento muito interessante. E outro móvel também, que é o banquinho número 60, que é a experiência deles em criar assim, um móvel mais simples, mais mínimo possível, ao mesmo tempo super útil, que pode inclusive ser empilhado, então ocupa muito pouco espaço quando não está em uso. Então, design escandinavo não pode ficar sem Aino e Alvar Aalto. Mudando de país, vamos para a Dinamarca, de onde dá para dizer que vem os principais exemplos de mobiliário escandinavo, e ali a gente vai ter o Arne Jacobsen como o principal arquiteto moderno desse país. Na realidade, o Arne Jacobsen é muito interessante porque ele tinha encomendas de projetos arquitetônicos, mas ele se propunha sempre a fazer projetos complementares para aquela arquitetura. Então muito do mobiliário dele surgiu de encomendas de projetos arquitetônicos. Por exemplo, ele foi contratado para fazer a sede de uma indústria farmacêutica e para o refeitório dessa empresa ele resolveu desenhar as cadeiras que os trabalhadores iriam usar para sentar no refeitório. E desenhou uma cadeira muito famosa que eu tenho certeza que vocês já viram por aí. Uma cadeirinha também com chapas de compensado moldados muito finos, que usa a mesma chapa no assento e no encosto e apenas 3 pezinhos finos de aço tubular que parece assim um insetinho, que gerou o nome da cadeira, a famosa cadeira formiga. A cadeira foi um sucesso, ela passou a ser fabricada e, claro, né, vendida para outros lugares, não apenas restrita àquele projeto arquitetônico, e ela também gerou outras variações como a série 7, que acabou sendo um dos principais móveis vendidos do Arne Jacobsen. Ambas essas cadeiras tiveram bastante influência dos Eames, que é assunto para um próximo vídeo, quando a gente vai falar sobre design moderno norte-americano. Mas aguarda aí que logo logo esse vídeo sai, hein? Outro projeto que o Jacobsen fez foi para um hotel em Copenhague, capital da Dinamarca,
aonde ele resolveu então para o lobby do hotel fazer também poltronas específicas. E aí nasceram duas obras-primas que também todo mundo conhece, que é a cadeira ovo e a cadeira cisne, ou egg e swan, que são essas duas formas daí com outro material. Aqui a gente tem uma casca de fibra de vidro, aquele mesmo material das piscinas, das caixas d'água, é primeiro moldado e depois é estofado com uma camada bem fininha de espuma e o tecido. Por ele já ter uma forma bem confortável de sentar, ele nem precisa de muito estofamento, ele fica com a forma da própria casca da fibra de vidro. Cadeiras muito interessantes, cadeiras giratórias também sob uma base de aço inox e muito bonitas, e como eu disse que até hoje, em tudo que é Pinterest da vida que tu entra, em tudo que é mostra de design, em espaços super contemporâneos criados assim, ó, esse ano, a gente vê essa cadeira sendo colocada. É aquela história, o clássico é aquilo que resiste ao tempo. Sem dúvida, o mobiliário escandinavo sabe muito bem como fazer mobiliário clássico. E para fechar nossa lista de grandes designers, eu não posso deixar de falar do cara que é o criador de cadeiras dos criadores de cadeiras, the chairmaker of the chairmakers, que é o dinamarquês Hans J. Wegner. O Hans Wegner tinha aquela história típica do rapazinho do interior. Saiu do interior, filho de um sapateiro, foi com 14 anos ser aprendiz de marceneiro, e aí aos 21 foi pro serviço militar na capital, olhou a capital e viu, cara, isso daqui é outro mundo. E nessa experiência dele de conhecer o mundo, conhecer a cidade grande, ele viu que embora ele soubesse trabalhar com marcenaria, ele não entendia nada de design. Ele estava por fora dessa coisa da indústria, da produção em série, e ele resolveu que tinha que aprender isso. Entrou num curso técnico e o curso de 3 anos preparava para ele depois poder fazer, por exemplo, uma faculdade de arquitetura, que seria o passo normal para ele seguir na área. Mas ele larga o curso na metade, já quer sair trabalhando, pede emprego, vai trabalhar no escritório desse outro arquiteto que eu acabei de falar, que era o Jacobsen, vai fazer móveis para o Jacobsen, e ali ele começa, depois ele sai desse escritório para trabalhar como um designer de mobiliário freelancer, né? Um cara que abriu seu próprio design independente, assim, a sua própria linha. E a carreira do Wegner é uma das mais criativas, das mais longevas. Ele chegou a fazer mais de 500 designs e a sua grande marca eram as boas cadeiras. Uma das mais famosas é a Round Chair, né, a cadeira arredondada, que é de 1949, que é uma cadeira extremamente pensada no conforto, na ergonomia, na postura, cadeira que inclusive ficou bem conhecida por ter sido usada no debate da década de 60 lá entre Nixon e Kennedy nos Estados Unidos, na qual inclusive muita gente fala que o Kennedy passou uma excelente, boa impressão naquele debate pela forma como ele se sentou naquela cadeira que promovia essa boa postura, então promovia uma pose de confiança, por exemplo, embora fosse um jovem candidato à presidência. Pra gente ver como mobiliário não é só uma questão de estética, não é só uma questão de decoração, mas vai muito além disso, né? E pode, inclusive, virar o jogo de uma eleição, por que não? Embora ela pareça simples, ela era muito difícil de fazer. Por isso também bem cara. Até hoje uma das cadeiras mais caras de produzir do Wegner. O Witold Hebzinski fala sobre essa cadeira da seguinte forma: o encosto superior é formado por 3 peças separadas de carvalho cortadas da mesma prancha para que os veios se encontrem. Todas as junções são encravadas e respigadas, e ainda que essas peças separadamente sejam serradas e torneadas por máquina, requerem montagem e lixamento manual. Então vejam a união do potencial da indústria e do maquinário com o trabalho primoroso e artesanal de profissionais extremamente qualificados como eram os marceneiros dinamarqueses. Outro sucesso comercial do Hans Wegner, e isso a gente vê, olha, em tudo que é ambiente super atual, é a cadeira Wishbone, que ela tem esse nome por causa daquele ossinho
da galinha, né, o osso do jogo do osso, que a gente fala aqui no sul, que é em forma de Y, que é a mesma forma do encosto da cadeira. É uma cadeira formada por 14 peças, essa sim tem apenas 3 peças que são vergadas a vapor, então o resto são peças mais fáceis de ser trabalhadas, não são tão complexas que nem a cadeira anterior. A única coisa mais complexa que ela tem são os tramados, são 120 metros de cordão de papel. O artesão leva 1 hora para tramar esse assento em cordão. Enfim, são muitas cadeiras do Hans Wegener, muito interessantes. Na realidade, todo o mobiliário de design escandinavo tem muita coisa legal. Eu recomendo que vocês continuem buscando, olhando documentários, buscando outros materiais, livros, que vocês vão achar muita coisa legal. E de novo, sempre que a gente pensar em design escandinavo, a gente vai pensar em uma produção que é sim feita pela indústria, mas que não abandona o trabalho artesanal e que também não tem uma cara de simplesmente móvel caseiro, mas é um móvel com linhas mais puras, linhas mais suaves, que também está associado com esse design moderno e não necessariamente com um design de móveis do passado. Resumindo então, a gente viu aqui da onde vem esse nome design escandinavo, quais são os contextos sociais, históricos que fizeram esse estilo nascer lá em meados do século XX. Vimos também quais são os principais designers e suas grandes obras, suas grandes criações, suas grandes peças de mobiliário. Espero que vocês tenham curtido. Se gostaram, por favor, deixa aquele joinha para eu ver que esse conteúdo fez alguma diferença. Também deixa aqui um comentário se vocês têm alguma dessas peças em casa, se vocês já viram isso para vender em algum lugar ou expostos em algum lugar. Se tem um sonho de ter algum desses móveis algum dia na sua casa. Enfim, eu quero ouvir a opinião de vocês. Também podem sugerir novos temas para novos vídeos. Logo mais a gente vai ter mais vídeos aqui na nossa playlist de História do Mobiliário. E é isso, vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final e nos vemos no próximo, hein? Até mais!